Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu. Está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Estamos aqui chegando com mais um Acordando para o Propósito, seu programa diário de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã. É o nosso encontro aqui que nós temos para aprender a palavra de Deus, acordarmos e refletirmos sobre a Bíblia Sagrada e certamente colocarmos em prática aquilo que a palavra nos ensina. E eu tenho o prazer de estar aqui com você nesse mês que nós estamos abordando como temática mensal do app Apocalipse. Tema fantástico, de muita curiosidade e que nós estamos aqui construindo de maneira bem tranquila, suave, e você vai ver que é possível aprender essa temática de uma maneira mais agradável e de uma maneira que não nos assuste tanto, porque muita gente fica assustado não pelos eventos relacionados ao Apocalipse, mas por conta da dificuldade de compreensão de algumas questões deste livro tão magnífico da Bíblia Sagrada, tá certo? Antes de nós começarmos, eu prometi ontem para vocês que daria um recado muito importante hoje e eu quero fazer menção dele aqui, que é o seguinte: no dia 11 de maio, de 10 às 13 horas, nós vamos fazer um workshop bíblico-cultural no Centro Cultural Jerusalém. Esse espaço ele fica na Avenida Dom Helder Câmara, 4242, no subsolo da Igreja Universal. É um espaço cultural, um espaço voltado para visitação, e nós faremos um grupo especial para poder estar participando não somente de uma visitação, mas, como está dito e escrito, um workshop bíblico-cultural. Como que vai ser isso? Nós vamos ter a visita vai ser uma visita guiada, onde vai haver explicações sobre o espaço da maquete, que é a maior maquete existente no mundo, representando a cidade antiga de Jerusalém. As palestras elas vão acontecer logo após o término da visitação. Serão aí pelo menos 3 palestras sobre temáticas correlacionadas a Jerusalém. Você vai receber uma apostila e também vai receber um certificado. O investimento no primeiro lote apenas, nós já temos ingressos que foram vendidos do primeiro lote, então daqui a pouco vai acabar esse primeiro lote, é o valor de R$ 60. Se você quiser ir, como que vai funcionar? Aqui na descrição tem o link escrito Workshop Bíblico Cultural para você garantir o seu ingresso. Você clica e você pode colocar esse valor no seu cartão, no Pix. No cartão você pode até parcelar em muitas parcelas aí. Quer dizer, é plenamente viável você estar conosco e vai ser um investimento para a tua vida. Nós vamos estar ali com o pastor Gilson Paulo, o pastor Ricardo Silva, e um dos temas que nós vamos ter lá é Jerusalém, aspectos escatológicos. O que envolve Jerusalém e os aspectos escatológicos? Então vai valer muito a pena. Eu gostaria muito de te ver lá no dia 11, nós nos encontrarmos, batermos uma foto e ao final você receber o seu certificado aí de participação nesse workshop bíblico cultural, que eu tenho certeza que vai ser algo fantástico, fantástico. Tá certo? Então fica aí essa dica para você, e você já deve estar perguntando aí, Jerusalém, aspectos escatológicos, né? Você de repente já está curioso, porque hoje nós estamos aqui para poder refletirmos, respondermos de alguma forma o que é escatologia. Ontem nós falamos sobre o que significa Apocalipse
E aí eu sei que muitas das vezes não é assim que aparece, mencionado sobre os estudos de Apocalipse. E aí você talvez gostaria de saber o porquê não é assim que aparece. Por quê? Na verdade, Apocalipse é um dos livros que tem o teor profético. E quando tem o teor profético, existe sempre também um apontamento para o futuro. Logo, você vai encontrar essa palavra escatologia. Escatologia. Então, o que que eu posso começar dizendo para você aqui? Primeiro, é importante você entender que essa palavra está ligada a uma questão de organização de matérias que são estudadas na Bíblia. E aí você vai lembrar, falou-se de matérias de organização, nós estamos falando de teologia. Então a teologia, ela faz os estudos de uma maneira a agregar e agrupar temáticas da Bíblia. É uma maneira de organizar. Então você já ouviu, por exemplo, o termo teologia sistemática. Então a teologia sistemática, ela organiza temas e assuntos relacionados à Bíblia Sagrada e ela coloca nome nisso para poder você ser alguém que vai receber um facilitador. Por exemplo, imagina estudar o Apocalipse sem você subdividir os temas. Então, o que nós estamos fazendo aqui no Acordando para o Propósito é subdividir temas para que você possa ter um melhor aprendizado. E aí, escatologia é um nome que muitas das vezes as pessoas fogem desse desse nome que já é espantoso. Escatologia, meu Deus, o que que é isso? Né, eu vou fazer um estudo escatológico. Fica um pouco difícil mesmo aí, as pessoas às vezes vão se assustar com essa terminologia. Mas aí aqui é simples, como eu falei, aqui a gente vai tratar isso de maneira bem tranquila para você entender. Então, a primeira coisa que você compreendeu aí, escatologia tem uma ligação com o estudo teológico. Então, teologia é o estudo acerca de Deus, do caráter de Deus, dos atributos de Deus, ok? Então, envolve todo esse aspecto. Aí, dentro da teologia, que é algo abrangente, nós temos subdivisões temáticas que nós chamamos de teologia sistemática, e dentro da teologia sistemática nós encontramos lá escatologia. É a primeira coisa que eu quero dizer para você. Estudar escatologia não significa que você vai estudar Apocalipse apenas. Agora, quando você estuda Apocalipse, você está estudando escatologia. Entendeu isso daí? Então, estudar escatologia não significa estudar apenas Apocalipse, mas estudar Apocalipse significa estudar escatologia. Então, vamos lá. Essa palavra escatologia, assim como Apocalipse, que a gente estudou ontem, ela também vem e deriva do grego. Por quê? O Novo Testamento, a língua de origem, é o grego. Logo, essa palavra escatologia, que não necessariamente é uma palavra que aparece na Bíblia, tá? Isso aí é importante você entender. Tem palavras que nós usamos para os estudos da Bíblia que não aparecem na Bíblia. Então, escatologia é um nome que não necessariamente aparece com este cunho dentro da Bíblia. Mas a palavra escatologia, ela também pode ser fracionada. Então, a palavra escatologia, ela vem do grego, que está relacionado a um termo chamado escatos. Escatos. Escatos, na verdade, significa último. Escatos significa último. E logia, o que que significa logia? Logia, na verdade, é do grego logia, que significa estudo, significa um tratado, significa um discurso.
Então pense, por exemplo, a teologia não é um estudo, um tratado acerca de Deus, seus atributos, não é isso? Então a logia, daqui, escatologia, está relacionado também, né, essa palavra aqui você vai ver ela por muito tempo aí, você que estuda, você vai sempre ter ela relacionada a essa parte de estudo sistematizado, a um tratado, a um discurso. Então você vai ter que acostumar a ter essa palavra. Então, escatos tem a ver com o último e logia, estudo, tratado, discurso. Então, para resumirmos aqui, o que é escatologia? Escatologia é um tratado, um estudo, uma organização dos assuntos, temáticas relacionadas às últimas coisas. Então, você já ouviu falar isso? Ah, vamos estudar as últimas coisas, os eventos do fim. Você já ouviu toda essa terminologia? Então, tudo isso está envolvido na escatologia. Quando você fala assim, vou estudar sobre os sinais do fim dos tempos. Então, eu estou estudando sobre escatologia, porque escatos tem a ver com último, últimos, últimas. Entendeu isso? E logia, tratado. Então, quando você estuda escatologia, é um tratado das últimas coisas. É você estudar o fim dos tempos. Tudo isso está tratado dentro de escatologia. É um nome que pode inicialmente assustar, mas que não tem dificuldade alguma. E aí, olha só que interessante. Você deve estar falando assim: pastor, mas eu não quero estudar escatologia, não. Isso daí é difícil e tem os assuntos aí complicados, tem negócio de dragão, negócio de 10 dedos do anticristo, tem muita simbologia, eu não entendo o que é simbologia, o que é literal, eu não quero estudar isso não. Tá bom, então pega aí a sua Bíblia para poder você entender aí algo interessante que é nos recomendado, hein? Recomendado para poder você ter uma ideia sobre isso. Aí eu quero que você abra no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo de número 3. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3. E você que estiver com a tua Bíblia, coloca aí no chat, eu estou com a Bíblia, já estou com a Bíblia em mãos. Coloca a figurinha da Bíblia, para nós sabermos aí que você está atento à nossa direção de ler a Bíblia. Se você está em trânsito, se você está dirigindo, se você está num ambiente impossibilitado de sacar a Bíblia Sagrada, ou até mesmo de abrir um aplicativo da Bíblia para poder ler, acompanhe. É sempre bom ouvir, é bom ler, mas se você não pode, ouça com atenção. Então diz o versículo de número 3 do capítulo de número 1. Feliz, feliz aquele que lê as palavras dessa profecia. Em algumas versões, bem-aventurado aquele que lê a palavra dessa profecia. E feliz aqueles que ouvem e guardam. Olha só, isso aqui é importante. Os que ouvem, aqueles que lê, ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então esse versículo aqui, ele é um chamamento à escatologia. Se a escatologia é o estudo das últimas coisas, esse versículo de número 3 de Apocalipse, ele está dizendo o seguinte, ó, bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda aquilo que está aqui, nesta profecia, que fala do que está escrito, porque o tempo está próximo. Agora eu te pergunto, como que você lê, ouve e guarda sem estudar? Eu ainda não descobri outra forma de você guardar alguma coisa que tem a ver com aspecto de conteúdo, de ensinamento, se não for estudando. Não tem outro meio. Então, escatologia é algo necessário para você. Você acredita na palavra de Deus como revelação de sua vontade? A palavra está dizendo para você ler, ouvir, guardar.
quer dizer, estudar o que está aqui revelado e que tem a ver com os últimos acontecimentos, com o tempo do fim. Então, tudo isso é muito importante. Então, olha só, você quer ser bem-aventurado? Tem que estudar escatologia, tem que estudar Apocalipse. E por que eu falei para você que não é somente Apocalipse que trata de escatologia? Porque nós temos textos no Novo Testamento que eles são escatológicos. O apóstolo Paulo, ele traz assuntos escatológicos nos seus textos. Eu citei ontem, salvo engano, sobre o que Paulo fala aos Tessalonicenses. Você vê Jesus usando muito essa ideia da escatologia quando ele fala da sua volta. Então, isso tudo é escatologia. No Antigo Testamento, temos livros proféticos que tratam de assuntos que ainda não aconteceram e que ainda estão apontados para o futuro. Então, isso é escatologia. Você aprendeu o que é escatologia? Então, antes de nós orarmos, eu quero dizer para você o seguinte: você pode se aprofundar nessa temática. Nós estamos com um material fantástico. Ele é um material que, ao longo de 3 meses, ele vai sendo abastecido dentro de uma plataforma e você vai ter matérias sobre essa temática, né? Palestras, análise didática e pedagógica dessa revista que você está aí vendo na tela, que eu já estou com ela aqui em mãos, olha. É uma revista da editora Central Gospel, que quem é aluno de escola bíblica dominical estuda ela. Muitas igrejas usam essa revista e nós estamos estudando ela no nosso canal do Crente Docente. Aqui, direto e indiretamente, nós estamos também estudando Apocalipse. Então, você que quiser um material desse fantástico, são mais de 10 horas de conteúdo próprio gravados que vão entrar na plataforma, além de conteúdos selecionados. Por exemplo, lá na plataforma nós temos vídeos de seminários que tratam sobre esse tema. Um material fantástico e a preço também que é representativo apenas porque o conteúdo é muito valioso para um valor tão baixo, no sentido da precificação dele. Se você quiser, o link também está na nossa descrição para você aí ser abençoado e dar continuidade. Lá na plataforma você também vai me ver, porque semanalmente eu estou lá e eu vou explicando como que estuda e como que ensina cada uma das lições. Aí eu vou falar que algumas das lições nós vamos ter algo sobre elas no Acordando para o Propósito, mas de maneira aprofundada você vai ter materiais dentro da plataforma e outros tipos de abordagem. Por exemplo, eu vou dar dicas de livros em algum momento, vou dar direção sobre como você estuda, onde você pesquisa. Então tem aqui, ó, os sinais do fim dos tempos, a volta do seu Jesus, o arrebatamento, o tribunal de Cristo. Sabe o que é isso, tribunal de Cristo? Isso aí as pessoas confundem. A grande tribulação, o anticristo, as duas testemunhas, os 144.000 que não se curvarão ao anticristo, as bodas do cordeiro, a batalha do Armagedon, os mortos em Cristo, o milênio e o juízo final. São muitos temas que às vezes nós corremos de estudar, mas vale a pena você estar conosco e estudar essas temáticas, tá certo? Então, se você quiser, tanto o workshop, participar do workshop está na descrição, quanto também do material exclusivo no rodapé, tá bom? Na descrição. Vamos estar orando. Pai, nós queremos louvar o teu nome, queremos te agradecer neste dia pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado por nos colocar de pé, nos sustentar. Senhor, eu quero pedir a ti que nos dê essa bem-aventurança, que nós sejamos de fato intrépidos para sermos bem-aventurados e estudar, ouvir e guardar aquilo que está revelado na profecia, porque nós sabemos que esses eventos estão próximos e muitos deles nós vemos os sinais para a concretização. Por isso eu quero pedir a ti, nos dê
ânimo, nos dê direcionamento, direciona o teu povo, me direciona para nós continuarmos estudando a tua palavra. Não nos deixe esmorecer nesta caminhada de aprendizado da tua lei. É o que eu oro e desde já eu te agradeço. Em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero deixar aqui um forte abraço para você e dizer que amanhã tem mais. Deus abençoe. Forte abraço.